jogava de anão, eu quero mais é que os elfos se fodam. Eu quero a polêmica. Halflings. Vou esperar chegar a minha vez pra falar do que eu jogo. Halflings. Halflings eu que escolhi. Por quê? Porque Halfling é uma cópia safada, sem vergonha, dos hobbits. Então, aí tem aquele papinho. Ai, eles são pacíficos, são divertidos. Ai, eles são isso, são aquilo e tudo mais. Só que o cara, quando pega o Halfling, ele faz um ladino, caótico e neutro, quase indo pra caótico e mal, parceiro. Então, cadê a origem do Halfling? Então, o Halfling, quais são as principais características? Eles são espertos, eles são ágeis. Geralmente, eles têm uma constituição ou uma destreza um pouco maior. Eles sabem mais perícias normalmente do que os outros. Muita coisa baseada em destreza. Normalmente, eles pegam, inclusive, feiticeiros ou ladinos como classe e tudo mais. Exatamente por conta dessa facilidade de se esconder, de correr, de surrupiar, etc, etc, etc. Só que ninguém respeita a descrição da sociedade dos Halflings. Ninguém vê lá que fala assim: ah, tá lá no livro D&D, ó, como é que funciona? Ah, Halflings, eles vivem em cidades ou são nômades, eles se afastam da confusão, eles são felizes, eles geralmente são leais e bons. Todo mundo foge disso daí. Porque todo mundo quer ser Bilbo Bolseiro, cara. Todo mundo quer ser sacana. Porque o Bilbo, pra quem assistiu O Senhor dos Anéis, pra quem leu, o Bilbo é um sacana. É isso aí, seu hater. Pode falar aí nos comentários. Bilbo é um sacana. Enquanto todos os Halflings batalham e trabalham pra ter uma vida digna e tranquila, o Bilbo traz confusão para a nossa vila. Então esse é o principal problema que eu vejo nos Halflings. Porque eles são frágeis fisicamente, mas possuem algumas características que combam muito bem com ladinos, e por isso eles ficam, vamos falar assim, personagens mais destacados. Porque você não vê, por exemplo, um Halfling bárbaro. Você não vê, por exemplo, às vezes você vê, né? Não é tão fácil, mas você vê aí um Halfling Ranger ou monge. Então qual que eu vejo o grande problema do Halfling? O jogador. O jogador é um grande problema. Porque o que eu tenho de ideia é, todos os sistemas que eu já vi, e talvez Marcelo ou Jesus Jovelino, que tem contato com outros sistemas que eu não tenho, pode me falar de como é essa vertente aí em outras abordagens, mas de todas as vertentes que eu vejo, elas são baseadas em Tolkien. Inclusive, no meu cenário Eras, o Halfling é baseado no Hobbit. Totalmente. Todos os cenários, foi só uma questão de direitos autorais, né? Não podia usar o nome Hobbit. Foi só uma questão de nome mesmo. Tanto que os pés peludos e tudo mais se mantém, né? Então, eles se baseiam naquilo lá. Mas o jogador quer transformar isso em coisas diferentes. E aí eu quero destacar, como eu falei de polêmica, o mau costume do jogador, que é deturpar os personagens em favor do benefício próprio no jogo. Então, acho que uma das grandes coisas que desalinham aí o nível de competição, o nível de atuação, o nível dos personagens, o equilíbrio entre as raças, é o jogador querendo fazer merda, querendo trazer vantagens aí pro seu próprio personagem. E nesse sentido, como que eu acho que o Halfling tem que ser, ou como que eu considero, o que eu fiz no Eras? Eu apoiei totalmente nas costas do Tolkien e falei assim, cara, os Halflings são seres que querem realmente uma vida mais pacífica, e eles realmente formam sociedades que dependem das outras. Então eles não querem guerra, eles vão viver perto de uma cidade humana que tem proteção. Vão viver escondido no meio de um lugar que ninguém vai lá porque eles querem ficar na paz. Eles querem ir lá no meio e tal, e eles são criaturas que, por ter vivido muitos perigos no mundo onde tudo é hostil para eles se baseiam nos próprios costumes, na própria sociedade para trazer tranquilidade. Então eu queria uma regrinha safada, onde o Halfling, ele pode ser qualquer tipo de classe, você pode desenvolver do jeito que você quiser, você pode fazer ele ser um ladino caótico, quase caótico e mal, um caótico e neutro, dando aquela bandeada, só que ele vai levar coisas da sociedade dele pra vida. Ele tem manias, tipo Bilbo. Ele tem a mania de botar um forrinho tricotado em cima de todos os móveis.
Ele tem a mania de guardar os queijos na ordem certa. Ele tem a mania de fazer... Então, os Halflings, eles são seres que se apoiam no cotidiano, por mais que eles se aventurem, para ter a tranquilidade. Porque eles podem ser audaciosos guerreiros, eles podem ser os mais astutos ladinos. Só que eles têm medo, porque eles são frágeis. Tudo é maior que eles. Então, essas manias que eles têm é o que ligam eles ao cotidiano que eles têm na vila deles. E eles levam isso pra vida toda. Ou seja, se eles não fizerem, eles deixam de ter as vantagens que lhes garante, lhes são garantidas, né, português, pela espécie escolhida. Por exemplo, tem Halfling que vai gostar de, no final da tarde, quando ele for descansar, dar aquela pitada num cachimbão legal. Ou aquele que gosta de escrever um livro, ou aquele que gosta de cozinhar, ou aquele que gosta de arrumar e limpar as coisas. Ou seja, eles têm coisas para fazer que se ligam à sua origem, à sua casa, e se eles não fizerem, eles vão perder um pouco deles mesmos. Ou seja, eles deixam de ganhar vantagens que eles teriam por ser Halflings. Então essa foi uma das maneiras que eu coloquei para ter essa dependência de origem e ser mantida com o personagem jogado. Eu acho que não só Halfling, mas a grande maioria das raças, elas sofrem um pouco de, entre aspas, um assassinato na lore, assim, pra poder existir em algumas classes. Porque, por exemplo, a gente tava falando de elfo, eu acho muito improvável ver um elfo bárbaro. Porque não condiz com a formação dele. Ele vai ser a exceção, assim como o Halfling assassino. Então, normalmente, pro quesito, quero jogar com um personagem que dá mais bônus de destreza, é pequeno, então eu posso ter alguns bônus em relação a isso, e bônus de furtividade, e aí eu vou aproveitar, então vou fazer um ladino. Sendo que, sei lá, 99% dos Halflings não são ladinos. Por exemplo, não tô falando que é um fato, até porque eu não consultei IBGE pra poder verificar se é um fato. O último censo. Analisar o D&D Beyond lá. Pera, não, dá pra fazer isso mesmo. Não, agora a título de curiosidade eu vou realmente tirar a teima aqui, me dá um momento. Não, o Halfling mais comum é o Rogue mesmo, é ladinho. É tipo de longe, assim, ó. É o dobro da segunda mais comum, que é Bardo. É porque é verdade. Combina. Nossa! É porque combina, cara. E tem Elfo Bárbaro, tá? Mas realmente menos tempo. Eu ainda vou fazer... Todas as raças com todas as classes. Não, não, mas, por exemplo, a Azimar Druida só tem 65 registrados. Halfling Bárbaro tem? Tem. Halfling Bárbaro tem 306. É o segundo menor. Tem mais do que Druida. Halfling Druida, ninguém vai jogar Druida. Agora, o meu ponto nesse que o Jesus falou, eu acho que esse é um aspecto relevante que a gente tem que levar em conta, que é o lore. Não é que não possa ter. Eu joguei... O meu personagem da aventura de Eras é um Halfling Bárbaro. E bate muito. Porque ele é um Halfling Bárbaro alquimista. E ele bate pra caralho. Mas não é comum. E isso é compreensível. Ele é um Halfling Bárbaro exclusivamente porque ele tem problemas de controle de raiva. Literalmente. A fúria dele não é uma fúria... A fúria bárbara. É uma fúria causada por excesso de adrenalina no corpo. Então, assim... É uma situação distinta. E aí eu acho que entra isso que Jesus falou. O lore das raças, principalmente no D&D, estimula determinadas construções. Existe um motivo pelo qual o principal... O que mais tem de anão tô olhando aqui, anão, clérigo e guerreiro. E eu fico até surpreso que tem mais clérigo do que guerreiro. Por quê? Porque o anão, todo o lore do anão esta é uma sociedade que super valoriza a habilidade marcial. Então, assim, faz sentido que o seu personagem, pra se enquadrar no lore, toda vez que você for distanciar do lore, você vai ter que dar uma justificativa. Você tem que ter uma razão para aquilo acontecer. Existem elfos bárbaros? Existe. Mas esse personagem demanda muito mais explicação e conhecimento e entendimento do cenário para justificar do que um elfo mago. Por quê? Por que tem um elfo mago? Porque tem uma escola de magia na cidade de elfo. Não, enfim. Próximo. Então. Por que esse elfo é bárbaro? Porque ele vive na floresta há 400 anos, isso aqui, X. Então, assim, o lore estimula, ele não proíbe, mas ele claramente estimula e a gente vê um reflexo disso nas escolhas do dia a dia. Isso é óbvio.
Então, e o fato até do anão ter mais clérigo do que o guerreiro, até na minha opinião, sabe, que você tinha comentado, é também o fato da galera ver muito a personalidade do anão como aquela personalidade de alguém que segue. Se tem um código, ele segue estritamente aquele código até o último dia de sua vida. Que é um pouco o clérigo, talvez o paladino, vai. Mas dá pra corrigir esse tipo de coisa. Uma das coisas que eu uso, por exemplo, é a distribuição em clãs. Os clãs dos anões. Toda vez que tem os anões, tem os clãs. Aí o que o clã é? O clã é uma família. Uma família que anda junto e tudo mais. O que eu fiz no meu cenário? Não, o clã não é família não, cara. O clã é a sua função. Então eu sou de uma família, mas eu sou do clã dos mineradores. Eu sou do clã dos construtores. Eu sou do clã religioso. Eu sou do clã dos magos. Eu sou do clã dos guerreiros. Eu tenho um clã. Quer dizer então que você pode ter um clã formado com várias famílias? Sim, é. Não precisa, é como se fosse uma grande guilda lá dentro, mas é um clã. Eles se ligam por conta de funções. E aí você quebra um pouco desse tipo de coisa, porque você precisa de tudo, então você vai ter só um anão, né? E só voltando no Halfling, que é uma das coisas que eu também acho que tem que ser, uma das coisas que eu valorizo, inclusive, no sistema, é o Halfling, como ele é a raça, a linhagem mais popular entre as outras, porque o humano não se mistura muito com o elfo não se mistura muito com o anão não se mistura muito com o meio orc, o Halfling se mistura com todo mundo. Então o Halfling, ele é aquele personagem que ele tem as características da vida dele, são formadas de um pedacinho de características de cada tipo de linhagem diferente. Então ele vai incorporando, uma boa saída é você incorporar nas crenças, nos costumes deles, um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada costume, de cada cultura. Aí fica legal de você dar aquela miscigenada.